O Núcleo de História Oral Gabi Becker, do Museu Judaico de São Paulo, tem o prazer de entrevistar Elias Salgado para o projeto Comunidades Judaicas do Brasil. Entrevistadora Débora Barmak, gerente de projetos Linda Blay. São Paulo, 25 de agosto de 2023. Elias, muito obrigada por conceder essa entrevista ao Núcleo de História Oral. É uma honra Minha estar com também. seu depoimento. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse brevemente e falasse em que cidade e estado nasceu. Meu nome é Elias Salgado, eu sou filho de Davi Salgado e Miriam de casada Salgado. Eu nasci na maternidade de Rio Branco, no estado do Acre, mas sou registrado no município de Boca do Acre, que fica no estado do Amazonas. Em 1958, eu tenho 65 anos. E o seu nome, Salgado, ele é modificado? Salgado é uma tradução que fez meu avô, cujo nome original era Eliezer Elmalech, que traduziu ao se naturalizar para Lázaro Salgado. Elmalech é um nome muito comum no Marrocos e ele, no século XIX, não conhecia o árabe medieval que dá origem a esse nome. Ele achava que vinha do hebraico melach, sal, mas se equivocou. Elmalech quer dizer o bom, é uma pessoa boa. E aí, em função disso, claro, para o meu bem, né, facilitou o estudo genealógico da minha família, porque a família vira verbete nos grandes trabalhos de genealogia. Uhum. É comum que se traduzam os nomes. Entre os Ashkenazim também tem casos, mas na Amazônia tem muitos casos. Minha avó, por exemplo, coincidentemente, é outro caso. Minha avó de solteira é Alves, ao se naturalizar, e originalmente Elbaz. Nome próximo, os Elbaz viraram Alves. Meu avô provavelmente, ele deve ter nascido nos anos 40, 45, e ele chegou aqui provavelmente logo após o Bar Mitzvah, que era o que acontecia. Os rapazes, né, faziam seu Bar Mitzvah e vinham para cá. Minha avó mais nova, não sei dizer exatamente qual a diferença de idade, mas não era pouca, deve ter chegado na virada do século XIX, né, no finalzinho. Ela de Tanger, no Marrocos espanhol, ele de Casablanca, que a gente pode considerar como Marrocos, né, não espanhol. Minha avó falava a Haktia, né, que é o idioma dos judeus marroquinos do norte, e meu avô é provável que falasse Haktia também, árabe com certeza, e hebraico. Meu pai era de 14. A diferença entre meus pais é muito grande, de cerca de 30 anos mais ou menos. Puxa. A diferença entre eles. Agora, o seu avô veio para cá logo depois do Bar Mitzvah, por quê? Porque tão cedo, e ele veio com a família? Esse processo de vir logo após o Bar Mitzvah é histórico, ok? Aconteceu com centenas, né? Eles estudavam na rede de escolas Aliança Israelita Universal, criada em Paris, né? E o objetivo da Aliança Israelita Universal era dar profissão a aqueles jovens. Eram escolas mistas, homens e mulheres, e então eles adquiriam uma formação técnica também, né, além da religiosa, e a ideia era exatamente motivá-los a emigrar, porque o Marrocos, né, você teve pestes nos anos 70 do século XIX, nos anos 80, pobreza absoluta nos bairros, nos bairros judeus, e eles orientavam para isso mesmo, né? Não vieram só para o Brasil, no caso da América Latina, vieram para a Argentina, vieram para a Venezuela posterior. Ou seja, para o Brasil,
vieram primeiro do que esses outros países, né? E no caso da chegada ao Brasil, ela vai percorrer toda a calha do Rio Amazonas, desde o Porto de Belém, e vai chegar no Peru também. E ele veio com a família, ele se inseriu em alguma comunidade já judaica? Ele foi o único, ele não trouxe nenhum familiar e se casou aqui, 2 vezes. Vovô, na verdade, desceu primeiro no Rio de Janeiro. Haviam casos esporádicos que desceram no Rio de Janeiro. Vovô foi um deles. Ele se casa no Rio de Janeiro com uma xará da minha avó. Eu não sabia disso durante anos, né? Porque ninguém falava do primeiro casamento do vovô. Você imagina conservadorismo, né? E eu, quando comecei as primeiras pesquisas sobre judeus na Amazônia, eu descubro que o vovô se casou primeiro com uma marroquina também, que eu não sei qual o lugar, chamada Simi também, como minha avó, Simi Secron Salgado. Ela foi casada com o vovô, né? E leva o nome, porque há uma sepultura, tinha um tio meu que ninguém falava, chamado Salomão Secron Salgado, filho de Lázaro Salgado e de Simi Secron Salgado. Esse Secron é o nome, a princípio não é judaico, né? Eu descobri que é Chokron, que é um nome comum, né? E na hora de registrar, provavelmente com o sotaque não entenderam bem no caso dela. E aí vovô desce no Rio, se separa dessa mulher, e aí ele migra para o Amazonas e lá ele se casa com a minha avó. Mas recentemente eu descobri que eles já tinham se conhecido no Rio. Outro dia, minha mãe falou, né, que a vovó narrava sobre a experiência dela, da passagem dela pelo Rio. Você vai descobrindo coisas, né? Eles foram viver na cidade de Tefé, no interior do Amazonas, tinham algumas famílias lá. E meu tio Rubem, o mais velho, o primeiro dos 9 irmãos de meu pai, né, nasce lá em 1901. Eles se casam em 1900. Não temos, infelizmente, nenhum registro. Não encontrei, ninguém tem a Ketubá do primeiro casamento do vovô, até porque ninguém estava interessado em salvaguardar nada nesse sentido. Não sei se do lado da família da Simi Secron alguém guardou alguma coisa. E durante muitos anos eu perguntei a tios e tias onde estava a Ketubá do meu avô e da minha avó, que teriam se casado em Tefé. Nunca apareceu. Né? É muito raro que isso tenha acontecido. É muito provável que o meu avô não tenha realizado o get dele no primeiro casamento, ou até que ele não tenha se casado realmente com a minha avó, né? E não há registro civil também. A desculpa é que o cartório de Tefé pegou fogo. E aquela coisa que você fica, eu preciso fazer isso, e o mundo vai te atropelando, eu preciso realmente perguntar se isso aconteceu ou se é uma desculpa, né, desse tio que era, de alguma maneira, o grande guardião da memória da família, por ser o mais velho, tio Rubens Salgado. Agora, o seu pai tinha 8 irmãos, então. Como é que era a vivência familiar? Como é que eram mantidas as tradições judaicas? Fala um pouco sobre a história da família, o idioma e os pratos preparados. Queria saber um pouco como era a vivência judaica da família. Veja bem, tudo que eu tenho de informação dos primórdios dessa família e desse casal é a nível de informação oral, lógico, as diferenças são muito grandes. Eu não vivi com meu avô e com minha avó. Eu vivo com a memória da narrativa desses tios, né? E da minha mãe, muito da minha avó. Como a diferença de idade entre vovô Simi e vovô Lázaro era muito grande. Ele morre muito antes dela, em 1929. É a terceira pessoa enterrada no cemitério de Manaus, cemitério judaico.
E a vovó vai falecer só nos anos 50, né? Então, por exemplo, se você tomar a minha mãe, né, no momento que ela casa com o papai e começa a conviver, das idas a Manaus, né, ela tem uma série de narrativas já sobre a vovó. O que a gente sabe pelo vovô, não só porque ele era um homem comunitário, então tem uma série de informações, né? Vovô Lázaro, como muitos na Amazônia, ele não era um rabino, né? Mas ele servia de Hazan, de Moel. Precisa traduzir? Não. Traduz. Hazan é o cantor litúrgico, o Moel é o que circuncisa, né? O Shochet é o que abate, e também a Hebrá, que a gente não chama Hebrá Kadish, a gente chama Hebrá, e diz respeito, né, à irmandade que enterra e ajuda as pessoas. Estava envolvido com isso, ele e outras pessoas, não só em Tefé, até onde eu sei, em Manaus, muito mais informação sobre isso. O que eu sei, já por minhas tias mais velhas, né, é que ele era uma família tradicional. Minha avó era uma religiosa e meu avô também, literalmente ortodoxos, né? Então você tem uma série de narrativas do vovô, como eu falei, como Shochet, e minha avó, inclusive, depois que ele falece, também faz as de Shochetet, né, de abatedora de frango. Minha mãe narra que para o Shabat ela mesma abatia as galinhas conforme o rito, né? E, enfim, toda a preparação do Shabat, com a famosa adafina, que é o cozido num fogão daqueles de Shabat, que fica ligado o Shabat inteiro, como todo mundo começava a fazer adafina na quinta-feira, né? Ou seja, todos esses costumes foram preservados pelas filhas e pelos filhos até falecerem, né? A Raquitia era um idioma marcante, né, entre os tios, e ainda é um pouco entre nós, mas bem menos, né? Se você ler algumas crônicas do Elias Salgado, então você vai ver Shabatot, que todo mundo fala gritando e um não entende o outro, né? E a terminologia é toda raquética, né, da Raquitia. Então é uma família que preservou as tradições. A terceira geração menos. Se eu contabilizar meus primos, né, os filhos de outros tios, eu acho que eu e meus irmãos foram os que mais preservaram. Agora, os seus avós, eles se dedicavam a que atividade? Minha avó era do lar, claro, né? Mas amanhã eu vou falar sobre isso. Mas o vovô faleceu, né, muito cedo para ela, em termos relativos. Então ela seria uma empreendedora. Comida caseira para botar num tabuleiro e meu pai sair pela rua para vender. Era isso. O vovô seria um regatão, né? Eu acho que o termo já é conhecido, né? Mas explica para quem não conhece. Aqueles que em barcos ou canoas, né, levavam mantimentos trazidos da capital, das grandes cidades, né, viajavam pelos igarapés, onde os grandes barcos não alcançavam, não podiam entrar, a trocar mercadorias por borracha, por gume, por pelotas de borracha. Isso é o regatão, né? Ele faz o intermédio entre o aviador da cidade, que eram as grandes empresas de exportação, e o seringueiro. É isso que eles fazem. E são bastante contestados porque eles atravessavam, de alguma maneira, os grandes aviadores,
né? E os seus pais, como eles se conheceram? Vamos passar para a geração seguinte, né? Geração seguinte é assim, minha mãe é judia de casada, convertida, né? No Rio de Janeiro, pelo Rabino Cohen. E papai foi viver em Boca do Acre porque foi ser lá fiscal da Receita do Estado do Amazonas. E a família da minha mãe é toda ela de Boca do Acre. Papai é nascido em Manaus. E lá ele fez a vida dele, né? Trabalhou anos pela Receita e criou seu próprio negócio, o Bazar das Novidades. Né? Papai primeiro se casa com a irmã mais velha de minha mãe, né? Ela falece no parto do segundo filho. Eu tenho, né, um irmão só por parte de pai, que é o Eliezer, filho desse casamento, e ela falece muito cedo, né? E meu pai, ela vai cuidar do meu irmão e eles acabam se casando, né? Isso acontece muito, está na Bíblia, né? E esse caso, ele acontece 2 vezes na minha família. Acontece também pelo lado de uma irmã de papai. A mais velha delas também falece, não pela mesma razão, um acidente de carro. Não foi um acidente de carro no caso dela. Não me lembro do que ela faleceu. E aí uma outra tia, né, tia Estrela, falece, né, logo ainda com o filho bebê. Minto, foi um acidente de carro e ela salvou a criança. Ela abraçou a criança e foi de encontro ao para-brisa e falece. Tia Anita vai cuidar, que nem minha mãe fez com meu irmão, e acaba se casando com Saul Benesbi, que era, na verdade, chega no Brasil pouco posteriormente, vindo de Portugal. Porque muitos atravessaram Gibraltar, né, do Marrocos e voltaram para Portugal, né, num período pós-fim da Inquisição. Tem muitos que vieram para cá de Portugal. E era esse o caso. Então, eles se conhecem em Boca do Acre, né? Nós somos a única família desse município, né? E, além do papai, vieram mais, em momentos diferentes, mas 2 irmãos estiveram lá e não se adaptaram. Papai se adaptou muito bem, né? Desde os anos 40. E nós mudamos depois para Manaus porque não havia, além do primário, à época, não havia escola. Mas papai continua voltando para Boca do Acre o tempo todo, por conta dos negócios e até que ele se aposenta também como fiscal. Então, como eu falei, a gente vai em 1964, exatamente quando se dá o golpe de Estado, né? A gente já estava em Manaus. E lá em Manaus, você estudou em escola judaica, existia escola judaica, frequentavam a sinagoga? Manaus é uma comunidade que o que ela tem é uma sinagoga, né? Quando eu cheguei já era só uma sinagoga, porque na verdade Manaus possuiu, que nem Belém, 2 sinagogas. A dos pobres e a dos exilados, os Megorashim, né? Porque aí você tem os marroquinos já estabelecidos no Marrocos desde o século II, né? E você tem os exilados de Espanha, que são os que se estabelecem no norte da África a partir de 1492. Então, enfim, haviam 2 sinagogas que vão ser unificadas já na década de 60. Então, hoje nós temos uma sinagoga e tudo acontece lá. Lá é a sede da instituição maior da comunidade, que é o Centro Israelita do Amazonas, e era o que tinha na minha época. Era a sinagoga, tão somente,
E eu fui alfabetizado em português e em hebraico, mas não era uma escola, era um Hazan, né? A gente chama de Ribi, que é Rav, mas não era rabino. Na verdade, a palavra rabino, né, que dá origem à palavra rabino em português, não era uma profissão. Rav é uma pessoa... Rav em hebraico quer dizer muito. Então aqui é uma referência a muito conhecimento. Então qualquer pessoa com muito conhecimento sobre judaísmo era Rav, era rabino, o nosso sábio, né? A Rabanut só se torna o que é hoje, né? A nível como que uma profissão, né, da religião posteriormente, né? Então, em Manaus, por exemplo, você nunca teve, em toda a história da formação da comunidade de Manaus, que acontece como ela está hoje organizada, em 1928, né, com a criação do comitê. Era seu Isaac Azulay, seu Jacó Azulay, que por décadas foi. Isaac, quem a gente está falando, vem a substituir seu Isaac no princípio dos anos 70. Nunca tivemos um rabino como em Belém. Foi com ele que você se alfabetizou em hebraico? Foi com seu Jacó, e 4, sei lá, gerações aconteceram. Então, eu já cheguei no Rio de Janeiro alfabetizado, pelo menos com Aleph Beit e algumas palavras. Não havia escola judaica, não existe até hoje uma escola, como a gente entende, existe uma escolinha, né, extracurricular que funciona, que leva o nome do seu Jacó. Você sabe dizer o número aproximado de judeus ou famílias judaicas que viviam em Manaus nessa em que época em que você viveu? Que eu estudei. Não tenho esse dado, mas se a gente fizer uma extrapolação, é muito provável que ela tivesse, óbvio, menos do que hoje a gente contabiliza, segundo o Annie Ben-Shimon, eles estão trabalhando com o número de pessoas, não o número de famílias. Como teve migração e êxodos para o Sudeste, talvez naquela época a gente tivesse umas 500 pessoas. Bom, e aí você se mudou para o Rio de Janeiro com a sua família aos 7 anos, em 1965? Exatamente. Eu vim já para estudar a segunda série do antigo primário, porque a primeira eu fiz lá, me alfabetizei em Manaus. E aí você foi para uma escola judaica? Sim, eu fui estudar no Liesse, no ALIES, no Abrão Liesse do Rio, que é a maior escola do Rio de Janeiro. E estudei lá o resto do antigo primário e a primeira série do que seria hoje o ensino, na época era o ginasial. Fundamental 2. Já esqueci a terminologia e fui professor. Sim, e a gente permanece aqui por 4 anos e o casal se separa. Meus pais se separam em 69. E por que vocês foram para o Rio de Janeiro? Quando nós viemos para cá já haviam irmãos de papai que já viviam no Rio. Então, isso uma razão. Eu acho que mamãe foi uma razão, quer dizer, a vontade dela, na época foi uma razão, mais do que o papai propriamente dito. Tanto que uma das razões da separação, até onde eu pude entender, foi que o papai não se adapta e a mamãe não volta, mas tem outras razões bastante difíceis e eu não sei se é o caso aqui do casal. Bom, e aí você seguiu, antes de ir para Israel cursar o ensino médio, como é que foi o envolvimento com a comunidade judaica do Rio de Janeiro? Vocês frequentavam uma sinagoga sefaradi, mantinham as tradições judaicas? Como é que era a vivência judaica no Rio de Janeiro? Toda ela. A sinagoga marroquina, a Shel Gemilut Hassadi, a gente frequentava, nossa família sempre frequentou. Na minha casa, em particular,
não havia costumes, pela seguinte razão. Papai não se educou, né, como judeu, porque o que ele tinha era a tradição da família, né, da vivência dele, com minha avó, mais do que com o pai dele. E não era uma pessoa que tinha estudos. Papai teve até o 2º ano primário e se tornou fiscal da Receita, porque quem tem um olho em terra de cego é rei. Vou narrar depois, tio Rubem, irmão mais velho do papai, se torna, em algum momento, diretor da Fazenda, secretário de Estado de Fazenda, e aí consegue um cargo para o papai. E isso faz com que o papai, num primeiro momento, né, primeiro que o vovô faleceu, ele era muito pequeno, o pouco que ele aprendeu com a vovó foi o judaísmo dele, e depois ele se afasta, vai para o interior, e ele é o único na cidade que ele está, né? Depois 2 tios vêm, mas não acontece. Ele vai viver uma vida não judaica. Ele vai lembrar o calendário, né? Ele vai guardar o Rosh Hashanah, de algum jeito vai comer um pouco melhor. Ele vai lembrar que é Yom Kippur, e vai sentar no quarto dele sem camisa. Tem gente que faz isso, são casos. Por que isso? Porque tirar a camisa, no caso do meu pai? Porque na cabeça dele, isso não é um costume judaico, né? É interessante essa pergunta, né? Eu esqueci de responder isso nas minhas crônicas ainda. Mas isso aqui é aquilo que a gente chama de amálgama, de aculturação. Você está falando de um lugar quente, você está falando de uma pessoa que sente muito calor, né, que vestia linho irlandês da cabeça aos pés, porque se vestia isso. E para ele, o Yom Kippur, você tem que estar despojado de tudo, né? Então ele se trancava no quarto dele, né? Isso com certeza ele fazia em Boca do Acre, eu não tenho essa lembrança. Eu tenho lembranças de histórias narradas pela minha mãe, né? De proibições, de eu não poder brincar, dos meus irmãos não poderem ir para a rua brincar. E mesmo em Manaus, fora da sinagoga, ao chegar em casa, ele se trancava no quarto e pouco falava, e o jejum dele era ali, né? E era assim, sem camisa, despojado, era o homem, né? Filho de marroquinos, que na verdade se estabelece no interior e entende, eu estou tentando interpretar, e eu acho que eu não estou errado, e que entende que uma das formas da penitência, né, do Yom Kippur era essa, talvez, né? Ficar assim despojado e vai por aí. Mas é uma grande pergunta. Vai valer uma crônica. Agora, a sua mãe se separa do seu pai, ele volta? Ele volta para Manaus. Para Manaus? Ele volta porque uma das questões era exatamente essa. Papai se aposentou, né? Mas ele manteve os negócios em Boca do Acre, né? Então, mesmo a gente estando aqui, papai passava meses em Boca do Acre e a família no Rio, né? E aí esse vai e vem, em algum momento, né? Começa a ser cansativo para o papai. E aí, ao se separar, ele volta, né? Natural. Ele nunca se adaptou ao Rio. E a mamãe permanece. E a sua mãe era convertida? Ela era convertida. Ela se ligou às tradições judaicas? Muito pouco, muito pouco. O raciocínio dela é o seguinte: eu sou judia, né? E o judaísmo dela vem através da gente, não é o contrário. Não é
da mãe para os filhos, e sim dos filhos para ela. Meus filhos, se vocês fizerem isso, o que é? Se vocês fizerem isso, me incluam. Né? Então, quando ela se separa, a vida judaica dela meio que desaparece. Ela vai continuar frequentando a partir da gente. Só que no Rio só permaneço eu. Só eu volto para o Rio. Então, a vivência da mamãe vai através de mim, através, né, da minha vida comunitária e depois do meu casamento. Você era o único filho desse casal? Não, nós somos 4. Papai teve 7 filhos, de 4 relacionamentos diferentes. No casamento com a sua mãe, ele teve você e mais 3. Ah, tá. Em Manaus eu voltei com meu pai, tá? Alguns de nós voltaram com o papai e voltamos os 4 de minha mãe e voltou meu irmão Eliezer da minha tia. Eliezer não permanece em Manaus, ele vai trabalhar na loja de papai, é o único que vai. A nós ele motivou para não ir, né? E quando da separação, Eliezer também não vai viver com o papai, vai viver em Boca d'Água, vinha esporadicamente, e minha irmã mais velha, que era de outro relacionamento, ela permanece no Rio, mas em algum momento ela vai para São Paulo. Então, eu fui o único que voltou para o Rio de Janeiro, né? Que a mamãe permaneceu aqui, casou de novo, papai também, né? O último relacionamento dele até falecer. E eu, depois de 2 anos em Manaus, não consegui me adaptar também, uma questão também de adolescência, né? Papai era um homem muito conservador e eu sempre fui um rebelde, com muita causa. E aí eu acho um jeito de voltar para cá, que é o seguinte: em Petrópolis, não sei se vocês sabem, existe uma yeshivá. Então o rabino passava... Fala o que é yeshivá para os pesquisadores. Yeshivá é uma escola religiosa que pode ou não formar rabinos, ok? Então, um internato, no caso, não é como uma escola judaica, e sim um internato de vivência e convivência total, né, da religião. É isso que ela se torna. E aí o rabino passa em Manaus, como passava em Belém, e levava, né? Levava no sentido de que chegava lá e explicava o que era uma yeshivá. E eu achava que estava indo para uma escola que nem o Liesse, que eu tinha estudado, só que era internato, em Petrópolis. Um lugar que eu conhecia, que era o nosso lugar de férias. Nós tínhamos um apartamento lá. Hoje em dia, a cidade, para onde vão, que nem vocês vão para Guarujá, hoje em dia é Teresópolis, uma cidade de montanha. Mas na minha época de infância era Petrópolis, que é um pouco mais abaixo. E aí eu digo: pai, posso estudar na yeshivá? Não sabia o que era, achava só que era um colégio interno em Petrópolis. Não tinha ideia da dimensão do que era. Permaneci 2 anos, lógico, não me tornei um ortodoxo. E aí já, quando ia começar o 3º ano, eu encontrei uma saída ainda melhor. Eu fui estudar em Israel, né? Amigos, colegas iam no que era Aliyat HaNoar, né? Aliyat HaNoar, o departamento de Aliyá para jovens, né? E em Petrópolis é interessante porque mesmo nunca tendo uma vivência ortodoxa, foi onde eu aprendi mais judaísmo. Quer dizer, tudo que eu aprendi vem depois, né? Mas naquele momento, quando eu chego a Israel, os professores perguntam: de onde você tanto sabe? Eu digo: de uma yeshivá. Você foi de uma yeshivá? Fui e sobrevivi. Brincadeira. Foi onde eu aprendi muito.
né? Por isso eu tenho uma formação bastante boa no que diz respeito a... Estou falando aqui de um pouco de Talmud, né? O judaísmo rabínico, que a gente chama, né? É isso. E aí depois eu vou para Israel. Israel, como é que foi? Você cursou o final do... Eu fui para Israel, né, porque eu fiz em Petrópolis a oitava e o primeiro ano. Em Israel fui terminar o ensino médio, mais 2 anos. Foi isso. Uma escola interna também. Não era uma yeshiva? Não. A Eletanor, como eu estava numa yeshiva, quando fui para Israel, me manda, porque eu não conhecia esse projeto que eu vou te contar, me manda para uma escola interna religiosa, mas não ortodoxa, né? No sentido... a escola, a gente chamava isso, que era muito mais forte em seu tempo, nos anos 70 e até os 80, que é os religiosos nacionais sionistas, aqueles com a kippá de crochê, né? Então me mandaram para uma escola, mas o hebraico não era suficiente para acompanhar muito bem. Mas não foi só isso, as matérias. O que aconteceu é o seguinte, eu sempre quis terminar o ensino médio e ir para a faculdade. Acontece que só no meio do caminho eu descubro que aquela escola, né, não formava para o Bagrut, para o vestibular. Era uma escola eminentemente técnica e tecnológica e que você, não sei como é hoje, mas existia assim, você frequentava uma escola que não te dava 100% do vestibular e você teria que complementá-la depois do exército. Quando eu descubro isso, eu entro em total desespero. Quem me salvou dessa história foi meu irmão, abaixo de mim, Shlomo, que resolveu vir para Israel também. E eu era o único parente dele em Israel, então me chamam, né, em Jerusalém, no departamento, né, de juventude, para falar, né, perguntar se eu achava que Salomão deveria vir. Eu digo sim, se quer, eu acho que ele se adapta de algum jeito. E você, como você está? Eu comecei a chorar. Ele ficou desesperado, o homem que me recebeu. Atravesse o corredor e vai naquela sala ali, por favor. Era uma psicóloga, né? Mas o que aconteceu? Eu digo que está acontecendo isso, isso e isso comigo. Ele falou, nós temos uma resposta, uma solução para você. Existe um projeto, que é um projeto de alunos que vêm da América Latina. Nós vamos te mandar para lá. Te interessa? Eu digo, para ontem. E aí eu fui salvo, porque eu fui estudar nessa escola, é um internato também, num lugar mais central. E... Em Jerusalém? Não. Em Hod Sharon se chama. É meio caminho entre Tel Aviv e Ra'anana, Kfar Saba, não sei se você conhece. Era, naquela época, nos anos 70, era uma região de cítricos. Hoje são shoppings e condomínios e prédios. E foi a salvação, porque nós éramos brasileiros, 4 brasileiros, entre uruguaios e argentinos eram os 12, 4 chilenos, e depois veio um português, que hoje é uma sumidade, que é o jornalista Henrique Zimmermann, que é um dos maiores correspondentes, né, para o Oriente Médio e tal. Alguns permaneceram. Foi uma experiência fantástica. Você tinha na escola israelenses, ou seja, gente já nascida em Israel, né, de segunda, terceira geração. Esses não eram internos, né? Esses moravam nas redondezas, que ali eram plantações, né? Eram os moshavim, né? Que eram colônias agrícolas. E
e haviam os recém-chegados, marroquinos, iemenitas, etíopes, né? Que eram da área técnica. Eu não estudei na área técnica, nem ninguém da minha turma era de área técnica, era ensino médio, né? Para depois ir para a universidade ou não. E era uma escola mista, foi uma experiência fantástica, são amizades que existem desde 1975 e permanecem até hoje. E depois do curso do ensino médio, você pensou em continuar em Israel, fazer Tzavá, o exército e faculdade posteriormente, ou o que decidiu? Bom, nós éramos o que a gente chama de, nós que eu falo, todos os brasileiros e estávamos temporariamente, tínhamos um visto temporário. Os demais, todos eles fizeram aliar, né, emigraram com a família e sabiam que iam permanecer. Vindos do Chile, né, do golpe militar, vindos do Uruguai, né, do golpe militar, vindos da Argentina, também da ditadura, e sabiam que não iam voltar. A gente no Brasil tinha uma ditadura, mas não chegava a esse nível, né, problemático. Então, a minha ideia, a princípio, era continuar a universidade. Eu já sabia até onde eu queria estudar e o quê? Jerusalém, que depois eu vou estudar. Era esse o meu endereço. Da nossa turma. E aí havia uma exigência. Israel, existe, em cada universidade você tem notas que te permitem ir direto para a universidade. Acontece que a cada ano que você estuda na universidade, quando você vai servir depois da universidade, são 2 anos. Por exemplo, se você estuda um curso de 5, você tem que permanecer trabalhando para o Exército depois dos 3 anos, trabalhando mais 10. Ou seja, você vai ter uma carreira militar. Não sei se isso continua hoje. Eu não pretendia, mesmo que eu tivesse tido uma nota, eu acho que para Jerusalém, eu acho que sim, eu tinha nota para a minha área, que seria a sociologia, o que eu tinha pensado à época, eu tinha uma dúvida entre sociologia e história, mas essa permanência no Exército já era para mim questionável. O que que vai fazer um sociólogo no Exército, né? Então, aqueles que vieram para permanecer tinham que servir de qualquer jeito, e o grupo que estava temporário tinha que optar, e eu não fiquei. Fui fazer o que hoje as crianças chamam de fazer mochila, né, na Europa, mas a ideia era continuar estudando, né? Eu e mais 3 colegas nos estabelecemos na Espanha, em Barcelona, num período extremamente interessante. Franco tinha acabado de morrer faziam 1 ou 2 anos. O rei voltava do exílio, né? E a Espanha consegue voltar à democracia e são convocadas eleições. Ou seja, foi isso que a gente viveu com 17 anos, 18 anos, né? E aí vem as histórias. Os boletins de Israel tinham boas notas, a inocência, bom, vamos traduzir para o espanhol, Elias Salgado, um cartório juramentado, e tu vai estudar na Universidade Livre de Barcelona. Os outros 2 queriam viajar e trabalhar. Nunca foi a ideia deles. Os outros 3. Inocentemente, chego, me estabeleço em Barcelona com eles, e na semana seguinte eu vou à Secretaria da Universidade Livre de Catalunha, muito inocente, com os meus diplomas de ensino médio na mão. Chego lá, onde é que é, não sei o que é. Me atende uma senhora. Pois não? Eu gostaria, meus diplomas aqui, eu gostaria de saber como se faz para se inscrever na universidade. Está traduzido, tá? E hebraico também. Isso em mierda é igual, ok? Isso está na minha cabeça até hoje, tá? E assim mesmo. Passar, o próximo. Tchum, acabou. O cara começa a chorar,
desesperado, já foi um sonho da vida dele, já foi por água abaixo, recorre com um conhecido, um parente de alguém lá de Manaus, que tinham marroquinos, né, poucos e tal, não se consegue nada. Aí tu relaxa um pouco, tu continua a viagem, né, daqui pressiona uma mãe, um pai, tu fica, volta para Israel, faz aquela loucura toda, vai para os Estados Unidos, para a Flórida, teu tio disse que te recebe, ou volta para o Brasil. Eu voltei para o Brasil. Acabei voltando para o Brasil, bastante deprimido. Para o Rio de Janeiro. Para o Rio. Até interessante, mais uma coisa interessante. A princípio eu ia voltar para Manaus, né? Era a ideia do papai que eu voltasse para Manaus. Eu desci, o meu voo descia em Recife, adolescente, é brincadeira. Meu voo descia em Recife e de lá ele ia para Manaus. Eu fiquei em Recife, na casa de um colega da Yeshiva, que eu não via há 200 mil anos, e deixei meu pai esperando no aeroporto. Num tempo que não tinha internet, não tinha celular, pobre homem. Eu não queria estar no lugar dele. Minhas filhas não fizeram isso comigo. Chegando no Rio, óbvio, eu avisei meu pai, né? Minha mãe, tu é louco, por que tu faz isso? Não sei o que. E aí me estabeleci no Rio. E aí no Rio você estudou, fez sociologia? No Rio, não, eu acabei mudando. Eu fiz 2 graduações em economia e em história. Depois me torno um professor de cultura judaica. Como é que foi isso, Elias? Como é que eu me tornei professor. A coisa acontece assim. Chegando no Rio, como eu não optei pela vontade do papai, eu tinha que me virar, né? Então eu precisava trabalhar. Mamãe morava em Brasília nessa época, havia se casado com um militar da Marinha, tal, segundo matrimônio dela. Eu tinha que me virar. Desculpa, sua mãe morava em Brasília? Nessa época ela foi morar em Brasília. Ela casou com um militar da Marinha, certo, que era assessor do ministro da Marinha de então. Então no Rio você tinha alguns irmãos? Morava nessa época nenhum. Nenhum? Nenhum. Sozinho, estava em Manaus. Jovem. Sozinho. Desde os 14 anos, quando eu fui para Israel, eu nunca mais morei na casa de ninguém, a não ser na minha. E aí eu tinha que procurar um emprego. Até ali eu só tinha trabalhado como camareiro em hotel em Israel, ou em padaria, ou carregando pedra, né? Então, me lembrei do Lies, minha escola. Digo, eu vou lá, de repente tem lá um trabalho de faxineiro. Juro por Deus, essa disposição. Eu chego na porta do Lies, toco, abrem a porta para mim e se aproxima. Está vindo para sair a diretora da escola do primário, doutora Zélia, eu acho que ela é esse nome. Ela olha para mim, eu olho para ela, menino, o que você está fazendo aqui? Onde você estava esses anos todos? Aí vai contar a história. Quando eu começo a contar, eu digo, estou vindo de Israel. Sônia, para a coordenadora de hebraico, Sônia, encontramos o moleque que faltava. Eu fui o primeiro professor primário, além dos professores de ginástica, da história da educação do Rio de Janeiro, no primário. Foi mais ou menos assim. Então eu comecei como professor primário de 3ª e 4ª série. De hebraico, de língua hebraica. De língua hebraica, era hebraico, Tanar, que a gente ensinava no primário. E ia para a faculdade. Mas já no 2º ano, perceberam que eu tinha um conhecimento, vai subindo, vai para a 5ª, vai para a 6ª, vai para o ensino médio. Né? E eu, a essa altura, você perguntou sobre vida comunitária, eu tinha 5 empregos. Como professor? Não só como professor, era assim, 3 escolas diferentes. Eu não fiz as 2 graduações juntas. Eu trabalhei em todas as escolas judaicas do Rio de Janeiro. Não nesse período, depois eu volto. Numa outra. Então eram 3 escolas, quando eu
Comecei a dar aula na quinta, na sexta e no ensino médio. E eu tinha outros 2 empregos, todos eles ligados à vida comunitária. Eu, com 21 anos, me tornei o representante no Brasil da Universidade Aberta de Tel Aviv, que fica no campi de Tel Aviv. Eu não tinha ideia da importância desse negócio. Como é que você chegou a isso? Através do seu trabalho nas escolas judaicas? A escola me deu essas possibilidades, né, de subir. O meu trabalho na escola, né? Todo ano, não sei como é hoje, você tinha seminários em Israel no verão para professores. Eu ia a todos. E chegou um ano que me convidaram para um seminário que não era só aquele seminário padrão do Beit Sefer de Morim. Era uma experiência nova num departamento que tinha acabado de nascer, que era o departamento de Dor Hemshech, de geração de continuidade. Eram 2 propostas que eles tinham, né, para oferecer para a gente trabalhar no campo. Era a criação de centros de estudos, fórum de estudos, e trabalhar com um curso que eles tinham já traduzido para o português, da Universidade Aberta de Tel Aviv. Eu assumi os 2. Eu sou megalomaníaco. Então, não só criei 2 fóruns de estudo, ligado à Organização Sionista do Rio de Janeiro, à época, que era a instituição mater mais forte. À época era mais forte do que a federação, sem sombra de dúvida. O sionismo, né, até ali os anos 90, ele era muito forte ainda. Então eu, com 22, 23 anos, eu era representante de um departamento, desse departamento de geração de continuidade, do Alep para o Brasil. Depois uma colega aqui em São Paulo também trabalhava em equipe. A gente realizava cursos, né? Eram 2, uma na sede da Organização Sionista e outro num clube no bairro da Tijuca, onde tinham muitos judeus. E seminários, e mais seminários em Israel, congressos na Argentina, congressos que eu organizei com 24 anos, enfim. Parece que eu era bom no negócio. Quando falo dessa coisa de agregar, que é uma característica que eu tenho, dizem que é do vovô. Desse papel, né, de líder comunitário, de Hazan, meu irmão Davi, tem essas características também. Não me pergunta hoje como é que eu conseguia trabalhar em 3 escolas e fazer esses 2 trabalhos e depois ir à noite para a universidade. Né? Aí eu fiz primeiro economia, né? Depois peguei os créditos de economia que eu pude deduzir, né, para a história e encerrei mais um ano, encerrei os 2. A certa altura, em 1984, num desses seminários eu conheci a Cláudia, mãe das meninas, uma ashkenaziá, ou seja, nesse sentido meu casamento foi misto, Sfaradi com ashkenazi, e me caso com 25 anos, com uma quase aluna minha, só não foi porque ela era da outra turma, né? Trabalhando no Eliezer, eu conheci a mãe das crianças, a Cláudia. Fui casado durante 11 anos, tenho 2 filhas, Tamara, a mais velha, que está com 34, e a Luna, a menor, que vai casar agora, está com 31. E continuei trabalhando por um período com isso, e por mais 2 anos. E depois eu fiz um curso de marketing e deixei um pouco de lado, não a vida comunitária, continuava tendo cargos na Organização Sionista, e fui para o mercado de marketing. Me transformei em um profissional de marketing
E durante uma década trabalhei nas organizações Globo, trabalhei na Mercedes-Benz do Brasil, trabalhei no ramo de hotelaria. Foi bom. Nesse período você se afastou um pouco da atuação comunitária judaica? Não completamente. Não completamente. Porque continuava coordenando, por um tempo ainda continuei coordenando fórum, uns 2 ou 3 anos. Continuei trabalhando com grupos universitários, organizando de alguma maneira, e sempre ligado àquilo. Ele ia uma palestra na Witzel, ele ia uma palestra nas Pioneiras, ele ia não sei o quê, sempre. Ou chamadas de Israel, né? Não me afastei de maneira alguma, mas o trabalho mesmo, aquilo que sustentava, né, na minha metade a casa, foi isso. Me tornei lá um profissional razoável, até que um dia voltei a ficar infeliz, porque eu digo, eu sou bom nisso também, mas eu quero fazer o que eu interrompi. E aí eu consegui uma bolsa em Jerusalém, me separei e ganhei uma bolsa de sustento e de estudo. Você sabe que as universidades de Jerusalém, em Israel, não são gratuitas. E era uma pós-graduação para mestrado que eu tinha, né, deixado. Já estava inscrito no mestrado quando fiz essa mudança para marketing. As crianças eram muito pequenas. Luna tinha 4, Tamara tinha 7. E a ideia era ficar 1 ano e meio. Né? Cursei todos os créditos de mestrado e doutorado em 8 meses. Não sou gênio. Eu só fui para fazer isso, entenda, Débora. Eu só fui para fazer isso, não é assim. A quantidade de créditos que Jerusalém pedia, né, diante da formação que eu já tinha, né, não oficialmente isso, né, mas esse programa era um programa para educadores, tá? E cada um na sua área, eu na área de história, fulano na área de língua, outro não sei o quê. Então, para esse programa, ele existe até hoje, né? Para esse programa, eles consideravam 2 créditos da tua formação, né? Então, se eu tinha que fazer 6 créditos de mestrado e mais 6 de doutorado, eram 12, 2 foram embora, 10, 5 em cada semestre. Um abraço. O projeto de doutorado, que foi direto para o doutorado, tá? É possível, às vezes tem casos que você, dependendo, né, das conversas e do teu projeto, e foi o meu caso, e de outros colegas, não foi o único. Só que o projeto foi aprovado, ele existe. Primeiro programa sistemático de ensino de história dos judeus no Brasil. Foi isso que eu fiz. E nessa época eu começo a estudar judeus na Amazônia. Só que me marcam a defesa de tese para 8 meses depois. Eu digo, não dá. Tamara, a mais velha, Cláudia, dizia, Elias, não pense que eu quero atrapalhar a tua vida. Tamara chora todos os dias, está indo 5 vezes por semana para terapia. Eu digo, Cláudia, não te preocupe, eu estou voltando. Mas não vai atrapalhar a tua vida, isso vai se resolver. Você é pai, você precisa acompanhar e falar com ela. Digo, não, Cláudia, já deu aqui zebra. Marcaram para 8, nem eu quero ficar aqui, que eu preciso. Nunca voltei para buscar. Toda vez que eu vou a Israel e vou visitar os meus professores, ou vou a congressos na universidade, como fui ano passado, eu faço questão de ir na secretaria da Faculdade de Humanas, Elias Salgado, ano tal. Está lá no computador. Por que o senhor não defendeu essa tese? Porque eu não tenho tempo para vocês. É brincadeira. Está lá. Realmente, e aí me chamam de outsider, né?
ser o outsider mais, né? E aí foi o começo do teu interesse pela, quer dizer, não é o início, mas quando você começa a estudar mais a fundo a história dos imigrantes marroquinos no norte do Brasil? Exatamente. Em 1997, quando eu começo a estudar isso como historiador, né, com distanciamento e objetividade, haviam 9 pesquisadores no mundo inteiro que estudavam o tema, eu era o 10º. Meu orientador, você é muito ousado, moleque. O professor Chaim Avni, que é vivo ainda e que 25 anos depois, eu digo, ele não vai me reconhecer. Eu entro na sala do congresso onde ele ia ser homenageado, ele olha, 94 anos, ele olha para mim, eu sabia que você viria. Eu digo, como assim? Não, rapaz, me entenda. De novo, você que não ouve a gente direito. Ele se lembrava de mim com detalhe. Eu sabia que você viria um dia. Eu ia estar aqui te esperando. Você conseguiu aquele desafio que eu te dei sobre conseguir provar que quando os judeus do Marrocos chegaram aqui, no início do século XIX, houve algum tipo de aproximação entre os cristãos novos que já estavam aqui de antes? Eu digo, não, mestre. Ah, não? Não. Pois preste atenção, ninguém conseguiu até agora, nem você, nem os outros. Então não fica tão triste. Então foi nessa época, nós éramos muito poucos. Hoje, passados 25 anos, você não consegue, não é que não consegue, acompanha com uma certa dificuldade, né? Nós estávamos falando de descobrir a Amazônia, descobriram a Amazônia. Né? Eu tenho lá um projeto que tenta acompanhar isso e listar, né? E o que você fez desde que surgiu esse interesse tão grande até hoje? Primeiro, seguir estudando a nível pessoal, seguir estudando, seguir escrevendo, pesquisando, né? Eu me dedico, eu pessoalmente, o historiador Elias Salgado, eu não gosto de ser chamado de historiador mais, porque tem gente cometendo muita heresia, porque hoje no Brasil historiador é quem estudou, quem tem um doutorado. É uma profissão. Antigamente não era. Você trabalha com isso, faz pesquisa, historiador. Hoje em dia não, é uma profissão. Você não pode ser chamado de jornalista se você não tem um diploma. Mas tem gente que faz uma pesquisa aqui, outra ali, e se auto-intitula. Não importa. Eu sou um pesquisador dos judeus na Amazônia. É isso que eu sou. Então continuei, né? Continuei em pesquisas pessoais. Eu me especializei em judeus na Amazônia, porque eu sou um historiador dos judeus no Brasil. Eu sou um pesquisador dos judeus no Brasil. É assim que eu Bom, vamos lá. Eu sou um historiador da história do povo judeu, né? Especializado em judeus no Brasil, né? Com recorte para judeus na Amazônia. Essa é a minha especialidade. Me detenho em particular, sem perceber, pela formação de uma das minhas graduações, na outra, economia, me detenho muito em processos ligados a processos econômicos. Vou falar sobre isso amanhã. Então, eu tenho publicado já alguns livros. O primeiro deles se chama História e Memória Judeus na Industrialização no Amazonas. E vai e tende a um período da história específico, que é o período anterior e posterior à Segunda Guerra Mundial. Eu continuo esgotando esse tema, ele tem muito para ser esgotado, né? Eu vou falar mais um pouco sobre isso amanhã. E nesse momento, a gente explica o que é a gente, né? O que eu faço, né? Esse é minha coisa pessoal. Além de pesquisador, eu sou um cronista com 4 livros publicados. Alguns deles têm crônicas
O primeiro é completamente sobre essas histórias que eu te narrei, de família, da primeira infância. Os outros 3 também passam, e aí eu me torno o que a academia e a crítica chama de crítico, um cronista das ruas, um João do Rio da vida, né? Que é o Paulo Barreto, que andava pelo Rio de Janeiro, pelos centros, né? E escrevia sobre isso, inclusive sobre sinagogas judaicas. Então tem a literatura e tem o Projeto Amazônia Judaica. O Projeto Amazônia Judaica nasce com meu irmão Davi, criando em 2002 um jornal comunitário com esse nome. E anos depois, eu que estava lá, né, no meu marketing, né, e quando eu volto, poxa, mano, vem trabalhar comigo. Só que eu, 8 anos depois, transformo o jornal em 2 revistas hoje, um portal, que é o Amazônia Judaica na internet, um arquivo digital, muito incipiente, mas existe. E criei, há 5 anos atrás, bom, primeiro que a Amazônia Judaica se torna também uma editora, nasce uma editora. A Amazônia Judaica hoje é só um selo, dos 3 selos que tem. A editora se chama Talu Cultural. Talu é coisa de pai babão, é Tamara e Luna. Porque o que é Talu? Eu digo, coisa de pai babão, né? Então tem uma editora pequena, né? Não publica só trabalhos sobre o judeu na Amazônia, também ficção, literatura. Vai publicar o primeiro livro infantil também, já cheguei por aí. É uma coisa muito incipiente. E de 5 anos para cá nós criamos o SEJA, Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. E aí tomou uma proporção bastante relevante, né? Nós somos hoje, né, o SEJA possui um conselho de 32 pesquisadores acadêmicos e independentes de 14 países diferentes hoje, mais de 20 universidades e centros de estudo, como o nosso. E você perguntou sobre a pandemia, vai perguntar agora. Para que serviu a pandemia? Eu digo isso com uma dor muito grande. Enquanto morreram 600 mil pessoas no Brasil, nasceu o SEJA, e o SEJA realiza o primeiro congresso, que se chama CIES, Congresso Internacional de Estudos Sefaraditas. Faz isso online e recebe 14 países diferentes online. Você organizou esse congresso, Elias? Uhum. O primeiro? Online. Sim, eu tenho colegas que ajudam de alguma maneira. O Conselho Acadêmico tem esses nomes todos, mas diretamente comigo eu tenho como braço direito, esquerdo, cabeça, não sei o quê, professora Regina Igel, paulistana, que foi coordenadora do Departamento de Língua Portuguesa e Espanhola da Universidade de Maryland. Ela é a editora executiva da Talu Cultural e é minha editora pessoal. Ela que lê as besteiras que eu escrevo e diz. Agora, pelo que você falou, teve um interesse mundial pelo tema, né? Quer dizer, participaram desse congresso países, universidades do mundo todo. Sim, a primeira versão online foi sucesso absoluto, tá? Só que em algum momento o SEJA, que leva o nome de, né, Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, em algum momento o projeto Amazônia Judaica, ele se torna também um centro de estudos, uma referência nos estudos sefarditas além da Amazônia, né? Então, quando você fala um congresso desse, como foi o primeiro e como foi o segundo, que foi maior ainda presencialmente, quando a gente tinha medo de grandes congressos judaicos no mundo e não judaicos, as pessoas não estavam conseguindo, né,
juntar o mínimo presencialmente. Eu digo, eu tenho que tentar. Não custa nada, é você divulgar um congresso, dizer, olha, até a data tal, não sei o quê, o Sérgio está organizando, quem se inscrever? Mandaram 90 propostas de inscrição, de forma direta. Aí começa. Tem gente que não tem, né, acha, não sabe o que é, aí você tem alunos de graduação de outras áreas, aí você vai eliminando. A coisa ficou em mais de 60 trabalhos que foram aprovados, de 14 países diferentes. E aconteceu agora no Rio de Janeiro. Exato. E aí, como eu sou megalomaníaco, você tem toda a parte acadêmica, que são palestras de abertura, encerramento, painéis, tudo que diz respeito à temática sefardita, não só a Amazônia Judaica. Mas a Amazônia Judaica, cada vez mais, toma mais vulto, né, em termos relativos, a quantidade de painéis sobre o tema fez assim. E a que se deve esse interesse crescente, digamos, de fora do Brasil pela Amazônia Judaica? Eu sei explicar a partir do meu processo pessoal, né, e o que acontece com a resultante do meu trabalho, ok? Vamos lá, tem até artigo sobre isso e uma apresentação em congresso. O que acontece? Você tem pelo menos 3 convergências. No caso do Brasil, você tem assim, autorreverência, ou seja, judeus da Amazônia que se interessam por escrever sobre eles mesmos. Você tem na Amazônia gente que se descobre com uma ascendência. Você tem toda essa questão do neopentecostalismo, né, com essa aproximação ao judaísmo. E você tem a academia, né, tratando dos judeus na Amazônia como mais um elemento da formação da própria Amazônia, né? E ainda existe, bom, já soltou mais de 3, né, que a gente vai raciocinando. Ainda existe a questão da visão mítica da Amazônia. Também existe isso. A Amazônia é verde, né, a floresta, ainda existe isso, você vai ver, em alguns níveis. E a nível mundial também, a nível acadêmico, é um grupo, né, a partir do projeto e do SEJA, com outras universidades. Beersheba tem núcleo, tem lá um especialista em marroquinos na Amazônia também, porque não tem só marroquinos do Brasil. Venezuela, Argentina, né, o Peru, que chegou através do Brasil. Então você tem um especialista na Universidade de Beersheba, chamado Aviad Moreno, de origem marroquina israelense, que dirige o Centro Azrieli, que é sefardismo, né, universo sefardi, que eu chamo. E aí, quer dizer, esse conhecimento, né, uma das ações do SEJA é buscar e tratar que novos membros que se agregam estudem as nossas temáticas de Brasil. No meu caso, o Brasil sefardita. Então você tem etnomusicóloga da Universidade de York, do Canadá, Judith Cohen. Judith começa estudando na Amazônia, estudando no Recife, buscando resquícios. Você tem Line Amsalem de Paris, da Hauts-de-France, da Polytechnique, que já é lá no Marrocos, na França e no Marrocos, uma especialista em línguas espanholas, judeu-espanhol e Raquitia. O SEJA realizou até agora só uma, vai realizar ano que vem, o Festival de Raquitia, que é o único do mundo. Nossa, e como é que é esse festival? O festival é assim.
Tem uma pessoa na minha comunidade, na minha sinagoga, chama Sérgio Bechbal, que é uma família tradicional, diz assim: eu tenho um desafio para você, Ribi Elias. De qual é, Ribi Yitzhak? Eu queria... O que você acha de fazer um concurso de Hakitia? Digo, muito interessante. Eu queria fazer, eu te ajudo, patrocínio, em homenagem a meu pai e minha mãe. Meu pai estaria fazendo 100 anos, minha mãe vai fazer 1 ano de morte. Eu não sou bengalô, então de concurso vira festival. Zehut Avot, né? Em honra aos pais. É isso que quer dizer. Então o que é isso? Trabalhos, vídeos, cantando ou falando, textos, né? Poema, artigo, não necessariamente que seja tudo em Hakitia, mas que tenha expressões e por aí vai, ou seja, todas as áreas, né, possíveis da cultura, desde que se coloque elementos de Hakitia ali. Então, o que acontece? Ao fazer isso, né, pergunta para um que eu já tinha conhecido nos Estados Unidos, mas Elias, eu vou te indicar Lilian Absalem lá em Paris. Aí tem um especialista que é o maior especialista brasileiro, chama-se Yehuda Ben-Gigi, que é do Pará, mas que vive nos Estados Unidos há muitos anos, mas continua escrevendo sobre isso, escrevia para o nosso jornal. Então você vai juntando, um vai puxando o outro. Deve ter atraído um número enorme de pessoas. Não tanto como a gente queria. Foi no Rio de Janeiro. Foi virtual. Foi virtual. Foi Covid. E nem vai ser um festival de Hakitia, nem é interessante fazê-lo presencial. Não existe isso, né? A gente fica meio sentido, né, alguns dos nossos, quando dizem que o idioma é um idioma em extinção. A minha linha não aceita essa definição, ok? Mas a Hakitia, ela perde essência, muita essência, né? A Hakitia não é um idioma como o ladino. O ladino produz literatura, o ladino é escrito, né? Então, a Hakitia é, né, o idioma da casa, da expressão, né, de falar sobre o vizinho para ele não entender, de falar... Seus avós falavam Hakitia? Seu pai aprendeu Hakitia? Palavras isoladas. Minhas tias um pouco mais pela razão que eu te falei, de que papai ficou meio que isolado no interior, né? E minhas filhas não falam nada. Elas são mais askenaziot do que sefaradiot. E o festival, eu acho que ele vai continuar acontecendo de maneira virtual. Não é a forma como ele se compõe, nem é necessário nem interessante fazê-lo pessoalmente. Você não consegue, assim como você fala de um congresso acadêmico, né, congregar pessoas que venham para o Brasil, né, para fazer algo em Hakitia. Não funciona. Agora, o congresso do SEJA, ele vai acontecer periodicamente? A cada 2 anos, e a gente já sabe quando vai ser o terceiro e aonde vai ser. Daqui a 2 anos, 2025, em outubro, na Universidade de Coimbra. Ai, que bacana. Outra vez são elos, né, de parcerias que a gente faz. Então, isso é uma doutoranda, começa assim, no caso de Coimbra, é uma doutoranda paraense que está estudando doutorado em Coimbra, que tem em mim um co-orientador. Ou seja, Coimbra pede um orientador e 2 co-orientadores. Como eu não sou acadêmico da palavra, então o que eu fiz? Eu indiquei uma parceira da Universidade Federal do Pará, que vai falar aqui, que é a Alessandra Conte, e ela é uma dos 2 co-orientadores, mas a referência sou eu, né? Oficialmente a Alessandra, a referência sou eu. E aí essa menina, a gente se tornou muito amigo. Ela é muito boa no que ela faz, a garota, a área de geografia. E aí, conversando com a orientadora dela, já aproximação, já falaram com um conselho, não sei o quê, da Faculdade de Letras.
Professor Salgado, Você continua lecionando em escolas? Não mais. eu não cheguei só à escola, apesar de que oficialmente não sou um acadêmico, eu trabalhei em 2 universidades, acabei de te narrar, né? Na Universidade Hebraica a Universidade Aberta de Tel Aviv, e trabalhei um semestre na UFRJ e deixei porque não cobria a passagem, literalmente, não cobria a passagem, não cobria a gasolina de ida e volta para minha casa, para ir lá para o Fundão, que é o camping que fica ao lado do aeroporto, na Ilha do Governador. Não cobria. Se eu desse 10 horas semanais no Liesse, ou no Eliezer, ou no Barilã, dava o triplo. Esse é o nosso país. Na época, eu dei um semestre, passei por uma colega que morava na Tijuca, fez ali, aí que o marido trabalhava por ali, como representante, e ela ficou mais um semestre. Aquilo está abandonado. O curso de hebraico da UFRJ está abandonado. Vira assim, tipo assim, alguém quer estudar na universidade, aí vai para letras, que já é, né, o que é horrível esse pensamento, mas aí vai para o hebraico porque tem mais, né, relação vaga-aluno e vai para lá. Ou então os neopentecostais tomaram conta do curso, que a comunidade nunca se interessou por ele. Nossa, Elias, quanta atividade importante. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que não foi dita antes da gente encerrar, partir para a mensagem final? Não. Bem completo. Eu acho que foi muito completo. Bem completo. Então, para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem como judeu sefaradi. Que legado você gostaria de deixar para as futuras gerações? Veja bem, vamos lá. Eu hoje deixo um legado que ele se baseia, né, em como eu penso o meu país, que é Brasil, né? E o que é ser judeu no Brasil e o que é ser um judeu sefardita. Eu trabalho em função de lutar para que haja uma leitura e uma narrativa de nós, judeus, e de nós, judeus sefarditas, que por acaso é o meu particular, a nível de estudo, de que tudo que seja feito, estudado e pensado, seja pensado, estudado e pesquisado a partir da premissa básica de que nós somos brasileiros, que a gente está inserido, né? E que se possa ensinar, né, que estar no Brasil é preciso contribuir. E contribuir significa dizer o seguinte, na minha opinião: tudo bem, eu sou judeu, tudo bem, eu vou para a sinagoga, né? Mas e eu vou para qualquer lugar como judeu. Mas antes de tudo eu sou brasileiro. Eu sou judeu brasileiro. A minha filha, que trabalha a mais velha, com refugiadas mulheres na África, na Ásia, nas fronteiras da Amazônia, ela vai para lá como judia, que é a casa dela, mas ela vai para lá como brasileira que está contribuindo com o mundo, né? Eu também faço a mesma coisa. Quando eu penso a Amazônia e as últimas discussões, debates no SERJ para onde vai, né? E tenho vários que concordam com isso, a Amazônia que a gente vai estudar não é mais aquela da beira do rio, ok? Vamos deixar a beira do rio, significa dizer o seguinte, que cada vez mais a gente tem que dizer o que é que nós estamos fazendo pela Amazônia a partir do que é a Amazônia na realidade brasileira. E não aquela Amazônia idílica dos imigrantes, não sei o quê. Hoje o SEJA, né, tem como missão trabalhar aquilo que a gente chama história
contemporânea, né? Porque a gente vê como iminente não mais falar daquele passado lá, e sim da formação do Brasil hoje. Qual é a nossa contribuição, ok? E ao estudar, né, que se permita nessas comunidades, as lideranças saibam, né, aceitar que nós somos profissionais, que nós estamos analisando a história, que nós estamos analisando a sociologia, a formação. Porque nas comunidades, na minha e nas comunidades do Norte, há um conservadorismo de tal ordem que muitas vezes me dizem assim: caramba, tu tem coragem de dizer isso para quem está te patrocinando? Tenho, porque quando eu digo, é o historiador que está falando, não é o Elias da comunidade. Então, eu já transmiti para os meus, em casa, né, o que eu pude transmitir, e quero continuar transmitindo para os outros e para os netos e não sei o quê, essa visão de mundo. Não se trabalha de maneira, não se deve trabalhar, perdão, de maneira isolada. Você está falando de judeus de São Paulo, né? Como é que a gente contribuiu para São Paulo? Porque eu acho que quando se fala como a gente contribuiu a São Paulo, ainda existe um tom, né, de olha como a gente, né, como a gente é bom, né, como a gente é forte. Não, não. Olha como é que a gente tem que agir. E não como a gente fez. Existe uma diferença sutil aqui. Ah, porque fulano contribuiu, deu dinheiro para lá, deu dinheiro para cá. Não, senhor. Você fez o que você tinha que fazer com aquilo que você, de material você construiu. É isso aí. Elias, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Engajado, longo e, né, tão importante. Eu acho que realmente o Seja me impressionou e vida longa a ele. Eu me belisco de noite e me belisco quando acordo de manhã e muitas vezes me pergunto, é isso mesmo, cara? É isso mesmo. Parabéns e muito obrigada pela Eu que agradeço. entrevista. Muito obrigado.